Acho que agora está gravando. Bom, boa noite, pessoal. Dando sequência aqui a nossos seminários WAXA, né? Hoje, a gente, num horário aí especial, vai ter a palestra do professor Vinícius Dantas, falando um pouquinho sobre vidros, né? A história, fabricação e aplicações do dia a dia. O professor Vinícius, ele é especialista, trabalha com essa área, né? Na pesquisa dele relacionada à área de vidros, e também as disciplinas da graduação são relacionadas, ele tem uma disciplina optativa também relacionada a esta área, né? Então, professor Vinícius, eu vou avisando o pessoal, eu vou ficar aqui acompanhando o chat, tá? Então, a gente vai fechar agora para o pessoal, para não atrapalhar a palestra, mas quem quiser fazer uma pergunta no chat e tal, no final a gente pode abrir de novo aí para fazer os comentários e fazer uma discussão no final, tá bom? Obrigado, Vinícius. Então, a palavra é sua. Bom, obrigado, Marcos, pelo convite. Boa noite a todos. Primeiro, só pedir desculpas da gente ter tido que mudar o horário, tá certo, pessoal? Eu tive alguns problemas familiares que me impediram de poder apresentar para vocês hoje de manhã, mas tudo foi resolvido, consegui chegar a tempo e vamos fazer agora acontecer, tá? Como o Marcos já falou aí na apresentação, tá? Um dos meus temas da área uma das minhas linhas de pesquisa é na área de vidros, tá certo? Atualmente ela anda um pouco parada, não vou mentir, mas eu já trabalhei durante muitos anos com vidros. Sempre tenho interesse de conseguir voltar a trabalhar mais nessa área. E do tempo que eu trabalhei com os vidros, eu acabei ganhando muito conhecimento, porque eu tive que estudar muito, pesquisar muito. E aí eu fui montando um portfólio, né, ao longo dos anos aí de tudo que eu tinha, e que é o que eu consegui, que eu uso também, né, para fazer as aulas da disciplina optativa de vidros, tá? Para quem for do curso de engenharia de materiais aí vai ter oportunidade. E hoje aqui o que eu tenho para vocês é um apanhado, é bem apanhado, tá? A gente tem uma hora aí tentando falar um pouquinho justamente desses itens em particulares, né? A história dos vidros, descoberta, como eles foram evoluindo, fabricação e algumas aplicações do dia a dia, tá certo? Não vou forçar muita barra em cima de ciência, de propriedades físicas, propriedades químicas, propriedades óticas. Vou tentar deixar o mais acessível possível, porque eu sei que aqui não só tem alunos do curso de materiais assistindo, sei também que tem alunos desde o primeiro período até do último. Então, assim, a ideia aqui é fazer vocês pegarem gosto por vidros e verem que os vidros não são simplesmente copos, tá? São muito mais do que copos, janelas e etc, tá? Vamos ver se vocês vão acabar gostando aí. Bom, então, para começar, tá, nessa questão de histórico da história, acho que a primeira pergunta pode ver assim, não, desde quando que existe vidros? E aí eu já posso falar para vocês, basicamente desde sempre, quase desde sempre, tá? Por quê? O vidro mais antigo que existe é um vidro natural, tá certo? Chamado de obsidiana, tá? O que ela é obsidiana? Quando a lava, o magma, né, de um vulcão, o vulcão entra em erupção e esse magma, quando ele é expelido, se ele for resfriado rápido o suficiente, ele consegue se transformar em vidro, tá? E aí, na história que a gente tem, o primeiro vidro que o homem utilizou na história foi justamente pedaços de obsidianas, para utilizar como elementos cortantes, como elementos de ponta, tá? Para fazer furos, para golpear e etc. Né? Isso, ó, desde a época lá do Homem das Cavernas, tá? Existem diversas regiões no mundo que são ricas nesses tipos de vidro. Aliás, é muito fácil de encontrar, tá? Se vocês forem em qualquer loja de esoterismo, sempre vai ter obsidiana para vender. Em geral é R$5 uma pedrinha, muito bonita, tá? Ela costuma ser assim, toda preta, às vezes com algumas manchinhas brancas ou manchas azuis. É bem legal. Na loja de esoterismo eles dizem que tem algumas propriedades extras, mas eu prefiro focar só que isso aqui é um vidro natural feito pelo próprio planeta, tá certo?
E esse aqui é o vidro mais antigo de todos que se utiliza pelo homem, certo? Antes do homem aprender a fabricar vidros. E aí uma coisa que vocês podem pensar, legal, tá, então hoje em dia é só esoterismo? Não, tá? Hoje em dia ainda existem vários instrumentos que são fabricados a partir de obsidianas, tá? Um exemplo bem clássico que a gente tem são bisturis utilizados para cirurgias plásticas. Por quê? Por que eles utilizam a obsidiana ao invés de lâminas tradicionais de metal, tá? Quando a obsidiana, por ser um vidro, se a gente trincar ele, a parte que vai sobrar de corte, ela tem aquela característica que a gente costuma coloquialmente chamar de canto vivo, né? Que é extremamente afiado, tá? O que isso significa? Significa que o material ele vai ter uma fratura ao longo de todo o seu volume, numa direção relativamente bem linear, tá? E aí o que acontece? Nessa quina da fratura, ó, é extremamente liso, você não tem rebarbas, não tem rugosidade. Em compensação, num bisturi de metal, você tem a rugosidade que está relacionada com a lixa para dar o polimento e a afiação do aço ou qualquer outro metal que você queira usar no seu bisturi. Então, por que a obsidiana é melhor do que o aço? Bom, vamos pensar no caso da cirurgia plástica. Para você garantir que um corte que você faz no paciente, na hora que for costurar depois, fique o mais perfeito possível, sem ter cicatrizes, você precisa que esse corte seja extremamente limpo, para quando você for juntar as duas partes da pele de novo, elas casem perfeitamente uma com a outra. Se a sua lâmina tem o serrilhado por causa do polimento, não necessariamente o seu corte vai ficar limpo da pele. E aí você pode criar pequenas rebarbas microscópicas que vão ajudar a criar uma cicatriz, tá? Já com corte da obsidiana, não. E aí a diferença no preço de um bisturi para o outro aqui é bem grande, tá certo? Outro tipo de vidro natural, tá certo? Que o homem também utiliza há muito tempo, são chamados de tectitos, né? O que são os tectitos? Quando a gente tem um meteorito, né, que ele ocorre o impacto dele com a Terra, tá, com a superfície da Terra, ele vem com uma energia muito forte. Imagina, é um asteroide, é uma formação rochosa que vem do espaço e conforme vai entrando na Terra, ele tem uma energia muito grande da queda livre em direção ao solo, tá? Nesse impacto com o solo, o que acontece? Ele vai gerar muita temperatura, muita energia, que vai acabar fundindo o solo onde ele entrou em colisão, e se a composição do sólido for adequada e a temperatura ambiente for adequada para o resfriamento desse solo que fundiu for rápido o suficiente, vai formar um vidro essa massa, tá? Na hora que ela resfriar, ela vai formar um vidro. E esse vidro a gente chama de tectito. A gente tem vários exemplos aqui, né? Por exemplo, moldavita, tá? Por que dá um nome diferente? Em geral, eles dão um nome aonde esse vidro, a região do mundo onde esse vidro foi encontrado, tá? Então, esse aqui é da República Tcheca, um exemplo aqui da Tailândia. Um outro exemplo aqui que é bem comum é no deserto da Líbia, tá? Lá na África, na região da África saariana, que tem uma concentração muito grande desses pedaços de vidro aqui, tá certo? Com uma coloração amarelada, esbranquiçada ou até transparente. E pelo fato de ser no deserto, é uma característica de ser um vidro basicamente de sílica vítreo, tá? E aí, óbvio, sempre tiveram o pessoal da teoria da conspiração dizendo que esses vidros encontrados no deserto eram de alienígenas, etc. Mas na prática não é isso, tá? É simplesmente um meteorito chocou com a Terra, fundiu o solo e o solo conseguiu resfriar rápido o suficiente para se transformar num vidro, tá certo? Existe também uma outra classe de vidros naturais, tá, feitos no mundo, são chamados fulguritos, tá? São extremamente incomuns, tá certo? Mas em algumas regiões é mais fácil de encontrar. Que ele é o quê? É quando um raio, tá, num dia de tempestade, ele atinge um solo que tem a composição propícia, tá? Em geral são regiões de praia, tá certo? E se a condição climática estiver adequada para resfriar rápido o suficiente, depois que esse raio consegue fundir solo, você vai formar um vidro, tá? As imagens talvez não sejam muito boas, mas
a morfologia, a forma como essas peças se transformam, são similares às figuras de Lichtenberg, perdão do meu alemão aqui, supondo que seja alemão. Ou então, mais fácil, são padrões similares a fractais, tá? Lembra como se fossem as ramificações de um galho de uma árvore, tá? Como que ela vai se desenvolvendo. Por que tem essa morfologia? É o caminho que o raio faz, tá? Quem já viu um raio acontecendo, vê que ele tem um caminho todo estranho, diferente, tá? E é justamente isso daí. A única coisa é que, na prática, esses tipos de vidro não servem para absolutamente nada, tá? São apenas peças de decoração. Eles não têm nenhuma aplicação ótica, mecânica, química, nem nada. Em compensação, os tectitos e as obsidianas podem ser utilizados pelo homem sem problema nenhum, certo? Bom, e aí vem a questão, aonde que começou a fabricação do vidro pelo homem? Tá? Porque até agora eu só falei de vidros naturais, e vidros naturais são utilizados desde toda a antiguidade, desde quando o homem começou a precisar de ferramentas para aprimorar a sua vida, né? A fabricação dos primeiros vidros, tá, conhecidos, de peças arqueológicas, são os mais antigos, são em torno de 2.600 anos antes de Cristo, tá? Então, 4.000 anos atrás, 4.500 anos atrás. A gente pode ter exemplo em regiões do Egito, tá certo? Também é muito encontrado aqui em regiões da Mesopotâmia, tá? Mesopotâmia, aí tem peças de vidro que já foram encontrados com mais ou menos também de 4.000 anos de idade, tá? 2.000 anos antes de Cristo. Essa região da Mesopotâmia é onde hoje em dia fica o Iraque, tá? Só para vocês se situarem melhor aí, né? Então aqui um exemplozinho, tá? Temos aí, avançando um pouco mais, tá? Em torno aí, de 1.500 antes de Cristo, no Vale dos Reis, que é aquela região do Egito, né, onde tem as tumbas dos faraós, tá? E o pessoal encontrou várias peças de vidro, tá? Peças artísticas, né? Então, vasos decorados, tá? Ânforas, copos e etc. Porque o vidro nessa época ele era considerado um artigo de luxo, tá? O pessoal estava começando a trabalhar com ele, estava aprendendo, eram poucas pessoas que sabiam fazer, relativamente complexo de se fazer na época, tá certo? Aqui são processos totalmente manuais, totalmente caseiros, com pouca tecnologia. Então, para um rei ter era questão de luxo ter um artefato de vidro, tá? Então, é muito comum nessas tumbas dos faraós, principalmente aqui na região em Luxor, no Egito, tá? Próximo a Cairo, encontrar essas peças, certo? A gente tem também, ó, aí trazendo mais um pouco mais recentemente, tá? Em torno de 650 a.C., a gente tem o primeiro registro técnico de um manual para fabricar vidros, tá? Esse primeiro manual, ele pode ser foi encontrado na biblioteca de Assurbanipal, tá? Uma das bibliotecas uma das primeiras bibliotecas, tá? Do mundo, ó. Isso aqui foi encontrado em 650 a.C., tá? Infelizmente, hoje em dia são só ruínas, né? Um outro marco importante aqui na história, né, da antiguidade, tá? Foi a produção de vidros pelos povos fenícios, tá? Em torno de 50 a.C., mais ou menos, se concentrando numa região que hoje em dia é onde fica o Líbano. E qual foi o interessante aí dos fenícios, né? Eles focaram muito em transformar o vidro em obra de arte, né? Então, conseguir trabalhar melhor as peças, dar coloração para as peças, diversas colorações, e por aí vai. E a outra questão fundamental aí é que o quê? O povo fenício, ele era um povo explorador, tá? Ele era um povo do mar, com características de navegadores. Então, isso ajudou a espalhar a produção de vidro, né, as técnicas de produzir de vidro para outras regiões ali da região mediterrânea, como por exemplo a Grécia, tá? Então a gente também tem várias peças gregas de vidro, mais ou menos dessa época, e provavelmente foram das explorações que os fenícios faziam na época. Seguindo mais para frente aí, tá? Os principais responsáveis em trazer o vidro para o mundo inteiro
aí foi o Império Romano, né? Durante o Império Romano ali, mais ou menos na Idade de Cristo, 100 anos depois da morte de Cristo, a gente tem a expansão máxima do Império Romano, tá? O Império Romano entrando principalmente ali, né, na região da Babilônia, na região da Mesopotâmia, na região do Egito, região onde ficavam os fenícios. E aí, com isso, os romanos aprenderam as técnicas, levaram de volta para a capital, Roma, e aí foi se difundindo, a coisa foi crescendo, foi aumentando, tá? Esses foram os principais popularizando, e aí, óbvio, conforme você vai popularizando, você vai se especializando, aprimorando a sua técnica, você vai trazendo o vidro de uma peça que era um artigo de extremo luxo, né, de faraós egípcios, para conseguir trazer o vidro para mais próximo do cidadão que não seja o rei, por exemplo, tá? Pensando em Roma, um senador da República, tá certo? Mas cada vez mais popularizando a utilização de vidro na sociedade como um todo, tá? Antes da gente continuar aí a parte do histórico, aí fica a questão, pô, mas como que foi descoberta a fabricação do vidro? Porque as peças naturais a gente sabe, mas uma coisa é efetivamente como foi feito o primeiro vidro. Aí é o seguinte, não existe nada fixo, tá? Não existe uma única história, existem várias histórias, vários contos, várias teorias, e aí vai um pouco de cada autor meio que escolher, tá? Uma das histórias que, assim, que é bem aceitável, que vários livros costumam citar essa história, porque cientificamente ela tem várias evidências que são favoráveis, é a do quê, tá? De alguns mercadores, né, embarcações que pararam na costa, tá? Em praias, óbvio, ali justamente, né, na região do Egito, da Mesopotâmia, ali onde estão as peças mais antigas, né? E para fazer as suas refeições, então eles acenderam fogueiras e apoiaram seus tachos em blocos de salitre. Tá? Salitre é um sal, tá? Nitrato de sódio ou nitrato de potássio. E aí, conforme o fogo foi tomando vida, né, foi aumentando, eles viram um líquido escorrendo por debaixo do fogo, que estava sendo feito diretamente ali no chão, tá? E que quando se solidificou, né, quando ele resfriou, se transformou num vidro. Aí, pô, tá muito bonito, muito romântica essa história, mas e aí, cientificamente, dá para aceitar? Na verdade, até que dá, tá? Porque se a gente analisar, o poder de queima da madeira no ar livre é em torno de... consegue atingir temperaturas de 1.100, 1.200 graus Celsius, né? Se a gente pensar que a praia ela é formada basicamente de sílica, tá? Quartzo. E eles estavam apoiando os tachos em blocos de salitre, né? Então, poderiam estar recheados de sódio. Então, se a gente for aí para o lado científico, né, um diagrama de fases envolvendo sílica e sódio, a gente vai ver que o ponto de fusão para fazer esse tipo de vidro está em torno de 793 graus. Ora, se a madeira consegue queimar 1.100 graus Celsius, então é totalmente plausível que isso tenha ocorrido, mesmo que sendo de acidente. Tá? Então, essa, óbvio, não tem como confirmar, mas é uma das que está mais próxima aí do cientificamente que dá para a gente aceitar. Tá? E aí, juntando um pouco agora da parte do histórico com a fabricação em si. Como que eram as primeiras peças, né? Bom, já posso adiantar, não era esse vidro incolor que a gente tem hoje em dia, tá? O vidro, ele era todo translúcido, tá certo? O vidro foi virar incolor, ó, pelo menos uns 3, 4 séculos depois dele surgir, depois de ser inventado, tá? Que aí foi começando a refinar as técnicas de fabricação. E para fazer os primeiros vasos, tá? Como é que se fazia? Primeiro, o pessoal fazia um molde de cerâmica, porque nessa época da descoberta da fabricação do vidro, a cerâmica já era muito conhecida pela humanidade, tá? O ser humano já sabia pegar argila, moldar, queimar e transformar numa peça. Então, eles faziam um molde de cerâmica, e aí esse molde de cerâmica ele era mergulhado dentro do vidro fundido, do líquido, tá certo? Depois que ele era resfriado, aí eles vinham com alguma ferramenta e quebrava somente a cerâmica interna. E aí você conseguia fazer um vidro oco, um vaso, por exemplo. Tá?
Não é o método mais avançado, mas já conseguia fazer. Então, dá para encontrar lá nas tumbas egípcias, né, vasos, ânforas de perfumes, de essências, tá? Várias coisas do tipo. Né? Então, aqui ó, a gente tem alguns exemplos, tal, algumas ânforas, jarras, tal, mais peças também de faraós, que foi o que eu já tinha mostrado antes, certo? Aqui o vidro praticamente incolor, tá? Aqui em torno de 700 a.C., né? Ó, o vaso aqui, ó, totalmente translúcido, tá? Era uma característica da época, né? Ó, aquela questão, o recipiente aqui, ó, todo com um caráter de arte, né? Então ele tem toda uma decoração, certo? E aí, o que a gente tem? Vamos buscar agora um pouco da tecnologia, né? Qual que foi a primeira revolução, assim, que eu gosto de dizer, tá? A primeira revolução na fabricação de vidro? A vara de sopro, tá certo? Então, ó, esse historiador romano, o Kissa, tá? Ele, segundo os estudos dele, né, a vara de sopro foi inventada em torno de 200 a.C., tá? Ali na região da Babilônia. E aí, com a invasão com a expansão do Império Romano, a técnica da vara de sopro foi espalhada também, foi levada para a Europa, tá? E aí foi se popularizando. Qual é a ideia aqui? Eu acho que todo mundo já deve ter visto um vídeo, ou no YouTube, ou numa reportagem de televisão, em que tem um artesão com uma vara de metal oca no meio, e ele pega um pouco de massa de vidro, e aí ele assopra dentro para essa massa crescer, tá? E aí, se ele tiver moldes, ele consegue fazer agora o que ele quiser, tá? Ele faz um balão, ele faz um copo, ele faz uma vasilha, ele faz o que ele quiser, tá? E aí, assim, isso muda muito, porque aí, ó, como tá até escrito aqui, né? Ó, o vidro deixou de ser um artigo de luxo para virar um artigo de necessidade. Porque agora, se eu tenho um produto especial que precisa ser guardado, por que eu vou guardar ele num pote de metal que pode oxidar? Tá? Vamos lembrar que a era do metal é muito mais antiga também, né? Então, por que eu vou colocar numa peça de ferro que pode estragar ou numa peça de cerâmica tradicional que é toda porosa e pode absorver esse elemento que eu quero guardar? Não, eu posso utilizar agora numa peça de vidro, tá? Para fazer taças, para se tomar bebidas e etc. Então, assim, foi popularizando cada vez mais o vidro, certo? E aí, ó, a gente tem alguns exemplos aqui, principalmente aonde? Em peças antigas romanas, tá? Que, afinal de contas, foram eles que começaram a popularizar melhor a tecnologia, tá? Então, ó, algumas jarras romanas aqui, ó, do século de 1 até o século 3 depois de Cristo, tá? Que vocês podem ver que o formato dessas jarras já é bem diferenciado do formato inicial que a gente tinha antes, usando o molde de cerâmica, tá? Então aqui, ó, mais alguns outros exemplos, tá, de artefatos que foram encontrados no Fórum Romano, tá certo? Esses artefatos aqui estão no Museu do Capitólio, lá em Roma, tá? Então aqui tem vários exemplos, várias peças de vidro, tá? Ó. E aí, como aquela questão, né? Quanto mais decorado, mais valioso era a peça também, né? Então, assim, nasceu como artigo de luxo, conseguiu ir se transformando num artigo de necessidade para todos, mas a parte da arte também não deixou de perder, não ficou de lado, tá? E aí você tem peças cada vez mais elaboradas, né? Tem uma peça muito famosa, né? A taça de Licurgos, né? Que é uma taça de vidro, que esse vidro ele é dopado com nanopartículas de ouro. Então, se você ilumina a taça com luz refletida, né, luz por fora, ela é verde. Se você colocar uma fonte de luz dentro, a taça é avermelhada, tá? Esse efeito, quem é o responsável do efeito são as nanopartículas de ouro. Porém, se a taça não fosse feita de vidro, você não ia conseguir enxergar esse efeito, porque aí não ia ter a transmissão de luz, tá? Então aí é uma característica bem interessante que a utilização do vidro permitiu, né? Bom, aí em seguida, o que a gente tem, tá? A gente começa a sair dos vasilhames, tá? Vamos pensar agora numa evolução tecnológica e para a fabricação de vidro plano, tá? Por que é interessante fazer vidro plano? Bom, porque aí você faz espelhos, você faz janelas, tá?
vamos pensar, tá? Na Idade Antiga, se você tivesse uma janela, ela não tinha vidros. Então, para você iluminar dentro da sua casa, ou era na base de um candeeiro, ou então uma tocha, ou então abrir a janela. Se fosse aqui no Brasil, não ia ter problema, que é sempre quente, mas a história da humanidade não começou aqui no Brasil, né? Então, no inverno, não tinha condições, você não conseguiria iluminar a sua residência. Ou então, como a gente sabe, né, tudo começa no universo mais aristocrata, os reis não podiam ter uma iluminação dentro dos seus palácios, tá? A partir do momento que a gente consegue fazer um vidro plano, a gente muda isso. Então, os primeiros vidros planos, eles eram feitos como, tá? Nesse... Deixa eu até colocar aqui, ó. Né? Eles faziam uma garrafa usando a vara de sopro, tá? Uma garrafa, no formato de uma garrafa de refrigerante, por exemplo, cortava ao fundo, tá certo? E deixava ela bem simétrica, e aí eles faziam um corte longitudinal na garrafa, tá? E depois de fazer esse corte, levava de novo ao forno. O que acontece na hora que levar de novo para o forno? O forno vai aquecer, e aí ele simplesmente vai abrir e formar uma chapa plana, tá? Esse foi um método. O outro método que aí ficou muito popular também, tá certo? E facilitou cada vez mais a produção, foi o método de fabricação do tipo crown, tá? Qual que é a ideia? Você, ao invés de fazer uma garrafa, você faz um balão, tá certo? Faz um balão bem grande, corta o fundo e começa a girar a vara de sopro, tá? Consequentemente, girar o seu balão. Então, a massa de vidro tá sozinha, né? Aí nas questões da centrifugação, ela vai se abrir e formar um disco plano, tá certo? E aí depois você consegue cortar e fazer as suas peças. Se vocês estão pensando aonde que isso pode ser utilizado, tá aqui, tá? O exemplo mais clássico foi nas catedrais, tá certo? Infelizmente, a Catedral de Notre Dame foi incendiada, né? Mas, ó, pelo menos sobrou uma foto aqui que eu ainda tenho, tá lá da Catedral. Vocês podem ver, ó, são vitrais lindos, e todos esses vitrais aqui são feitos com vidro produzido a partir por esse método Crown, tá? E não só a Notre Dame, tá? Várias catedrais ao longo do mundo, né? A gente tem que lembrar que na Idade Medieval, aí na Idade Média, a igreja tinha uma influência muito grande na sociedade, né? Então, muito grande em todos os sentidos, principalmente financeiros, né? Então, o vidro plano, no começo dele, óbvio que era um artigo de luxo, né? Antes de se popularizar, tá? Então, é natural que as catedrais da época tenham esse tipo de trabalho, tá? Bom, em relação aos fornos, ó, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Alguns desenhos aqui, né, de fornos utilizados na época, tá? E aí o que acontece? Como era tudo extremamente artesanal, tá? Então a ideia da construção do forno era assim, ele era no formato de oca, tá? Em que na região central dele você colocava a lenha ou carvão ou qualquer elemento que fosse o elemento que fosse queimar para gerar temperatura. E aí você tinha potes de cerâmica com os reagentes químicos que iam fundir para fazer o vidro, e na frente de cada pote você tem uma janelinha onde cada artesão ia com a sua vara de sopro, colocava diretamente nessa janelinha, pegava aquele tipo de vidro e ia fazer a sua obra de arte. Qual que era uma das vantagens? Em cada janelinha você pode colocar um vidro de uma cor diferente. Então, se você quer fazer uma obra de arte, quero fazer um vaso azul e decorar com listras brancas. Não tem problema, você tem lá um vidro azul sendo fundido, você faz o vaso, depois que o seu vaso está feito, você vai para a janela seguinte, onde tem um vidro branco sendo fundido. Tá? Em geral, para atender a demanda da época, esses fornos costumavam trabalhar por períodos até de 24 horas seguidos sem parar. Tá? Só alimentando sem parar. Tá? Ó, o consumo é em torno de 2 kg de madeira para cada quilo de vidro que eles estavam produzindo. Então, imagina, fornos que consumiam muito, tá? Muita geração de energia, muito fogo aí, certo? E aí, ó, a demanda foi crescendo cada vez mais, tá? As técnicas foram se aperfeiçoando, os vidros com apelo artístico foram se tornando cada vez mais artigos de luxo, artigos mais caros. E aí o que aconteceu, tá? Somando
o fato de, para tentar resguardar as técnicas de produção, então assim, ó, eu sei a técnica, só vou passar para o meu filho e fica só entre nós dois, ninguém vai conseguir produzir um vídeo na mesma qualidade que a gente. Isso é um motivo. O outro motivo é, os fornos têm que trabalhar 24 horas, muita demanda, está causando muito incêndio aqui nas cidades grandes. Então, a gente pega essas duas motivações e vamos jogar todas as indústrias de vidro ali da época do Império Romano, da Itália ali, né? Vamos jogar dentro da ilha de Murano, tá? E aí por isso que a ilha de Murano, até hoje em dia, ela é tão famosa pela sua produção de vidro artesanal, tá? Porque foi uma tecnologia, então, ali que foi passada de pai para filho, o conhecimento não saía de Murano, tá? Então, se alguma coisa era criada em Murano, somente Murano conseguia fazer, e os fornos poderiam ser grandes o suficiente, aí é até estranho falar, mas poderia ter incêndio, poderia acontecer o que quiser, que não ia afetar o resto da população, tá? Em particular, Murano ficou muito famoso, tá, por produzir um vidro muito claro, extremamente transparente, que ficou conhecido com o nome de cristalo, tá, porque a transparência dele era parecida com a de um cristal natural encontrado. E esse nome se perpetuou até hoje, né? É muito natural, às vezes a gente vai comprar taças para beber vinho e chama a taça de cristal, tá? Só que na prática não é cristal. Mais para frente vocês vão entender o porquê, certo? Mas os anos foram passando, né? Então, ó, em torno de 1665, né, durante o reinado de Luís XIV, foi fundado na França uma companhia de vidros que depois, ao longo dos anos, se transformou na atual Saint-Gobain, tá? A mesma Saint-Gobain que tem aqui em Recife, que tem em São Paulo, que tem em vários lugares do mundo, tá? Que é uma das líderes mundiais na fabricação de vidros e de artefatos relacionados à indústria vidreira, tá? E aí, com isso, ó, a principal finalidade, quando foi criado isso daqui, foi produzir vidros planos, tá? Espelhos, vidros para a janela. No começo, eles começaram com a técnica de sopro, né? Fazendo os garrafões e depois o método Crown. Só que depois o método particular que eles aperfeiçoaram lá na Saint-Gobain, nesse início, foi o método de prensagem, tá? Então a massa vítrea era colocada em formas e se fazia a prensa para ela ficar totalmente plana, tá? Às vezes podia passar também até em rolos, né, para afinar essa massa. Tá? Então aqui um exemplo, né, ó, artigos da época produzido por essa indústria, né, ó, um sapato de vidro que foi feito especialmente para o rei, tá certo? Aqui uma molheira totalmente decorada, tá? Essa molheira aqui, ela pode ser encontrada lá no Museu do Louvre, tá certo? Que também é dessa mesma época, tá? Bom, e aí o ano vai passando, a coisa vai andando, tá? Eu vou pular agora já para o século XIX, tá? Os anos de 1800 e pouco. O que acontece? A demanda por vidro, a demanda mundial cresceu muito. O vidro começou a se tornar essencial, tá? Eu não vou me alongar aqui muito dos motivos, então quem tiver curiosidade, curse a disciplina optativa de tecnologia dos vidros, que lá a gente vai dar mais detalhes, tá? Mas o mundo necessitou de uma demanda de vidro maior, tá? Então, num primeiro momento, o que aconteceu, né? Começou a parte da industrialização, né? Que estava acontecendo a Revolução Industrial no mundo inteiro, e a Revolução Industrial chegou na indústria vidreira também, tá certo? Então, a gente tem alguns exemplos bem característicos, que no caso a máquina de estiramento, tá? O método de Fourcault, tá certo? Em que a gente tinha o quê? A gente tinha aqui, ó, uma região com o vidro fundido, tá? E aí vinha uma faca que mergulhava nesse vidro fundido e puxava ele, que nem quando você pega uma colher e enfia num pote de mel, tá certo? Quando você puxa a colher, fica o fio do mel escorrendo, né? Pronto. Fazia exatamente isso, o vidro vinha junto e aí passava por rolos que aí conseguia puxar continuamente e formava placas, tá? E também existe a máquina de Liebens-Owens ou Owens-Liebens, tá? Que foi uma das primeiras máquinas para automatizar a fabricação de garrafas. Lembrando, a gente está falando aí final do século XIX, tá? 1800 e pouco, já era a indústria farmacêutica já estava andando, tá? Óbvio, a indústria farmacêutica, na verdade, eram farmácias particulares que faziam as suas infusões, seus remédios, mas já tinha
a gente já tinha produção de sucos, leite engarrafado, bebidas, né, refrigerantes. Então, assim, a demanda por vidro cada vez foi aumentando, tá? Por garrafas. Uma outra curiosidade também, tá? Seguida essa época, é a questão da produção de vidros laminados, tá? Vidro plano, através pelo método de laminação. Então, que é o quê, ó? Isso aqui é um exemplo de um vídeo que eu retirei, tá? É de uma fabricazinha, se não me engano, é na China, ou é na China ou é no leste europeu, perdão. Que nessa fábrica eles fazem vidro por esse método tradicional para depois cortar em peças menores e fazer restauração de vitrais de catedrais, tá? E a ideia é o quê? Você tem a massa de vidro que você faz ela passar por rolos. Quando ela passa pelo rolo, ela fica esticada e plano, tá? Então você está formando um vidro plano. E aí o que o pessoal também descobriu é que quando ela passa nos rolos, tá? Você pode colocar marcações nos rolos. E aí você cria designs específicos nesse vidro, tá? Ou então você pode até mesmo colocar, por exemplo, uma tela de arame e fazer passar junto com o vidro nesse rolo, tá? Para aumentar a resistência mecânica do vidro, tá certo? Formar um compósito, por assim dizer, tá? E aí, ó, aplicações aí no dia a dia, cada vez melhorando a vida de todo mundo, tá certo? Agora, a principal revolução que a gente tem, que o vídeo está até rolando de automático aí, foi o método Pilkington, tá? Que foi patenteado aí em 1959, tá? Mas na verdade ele demorou uns 20 anos para ser desenvolvido, que é um método que se usa hoje em dia para fazer vidro de janela plano, tá? Então, qual que é a ideia? Você tem uma linha de produção que é uma linha contínua, você tem o seu forno principal que ele vai fundir o vidro, tá certo? Vai fazer a massa fundida. Depois que o vidro é fundido, a massa escorre por cima de uma piscina de estanho derretido. O que acontece? O vidro é menos denso do que o estanho derretido. Então, quando o vidro passar por cima dessa piscina de estanho, por ação da gravidade, ele vai espalhar e vai ficar plano nas duas superfícies e também vai ficar paralelo nas duas superfícies, tá? Aí, consequentemente, depois ele passa pelos processos de resfriamento e tratamento térmico, né, para reduzir as tensões mecânicas e deixar ele mais resistente. E aí, por último, ele vai passar pelos processos de corte. Aí, se quiser fazer um espelho, aí tem vários processos, tá? Uma curiosidade aqui, tá, que quando o Sr. Pilkington teve a ideia, ele teve a ideia por uma besteira, ironias, né? Ele estava em casa depois da janta e lá na Inglaterra você tem o costume de pegar a louça suja e deixar de molho na água para ir soltando as gorduras e lavar só depois. Aí ele estava observando isso e ele viu a gordura flutuando por cima da água, né? E como que a gordura se espalhava por cima da água. Daí que ele teve uma sacada, opa, peraí, será que eu não consigo fazer isso com vidro? Alguns anos depois, 2 processos de falência da fábrica dele depois, ele conseguiu patentear e botar em produção, tá? E aí esse é o método que é utilizado até hoje no mundo inteiro para fazer vidro de janela, vidro de espelho, vidro para colocar em fachada de arquitetônica, tudo, tá? Bom, aqui alguns exemplos, tá? Para vocês terem uma ideia da evolução da questão da produção, aí, tecnologia em si, né? Ó, no começo, tal, aí esse vídeo aqui em torno de, deve ser 1800 e alguma coisa, 1900 e pouco, tal, numa fábrica ainda artesanal. Então, assim, para ela produzir as embalagens, era uma linha de produção, tá? Ela tinha um forno gigantesco, com vários bocais para sair as massas de vidro, e aí ficavam várias pessoas se revezando, que um assoprava, o outro moldava, o outro cortava, o outro pegava o tanto de vidro, tá? Para conseguir dar a demanda necessária que a população estava exigindo, certo? Depois vocês, quando verem a gravação dessa apresentação lá no YouTube, dá para vocês pegarem o link aqui e ver o vídeo inteiro. No vídeo inteiro mostra, tipo, 100, 150 pessoas fazendo a mesma função. Aí aqui, né, um exemplo da máquina, que hoje em dia é a máquina ISS, que é uma evolução daquela máquina de Owens que eu comentei antes, né, para produzir garrafas. Então, é uma máquina totalmente automatizada, tá? Em que um lingote de vidro cai num molde,
primeiro tem um primeiro sopro, que forma o que a gente chama de parison, aí ele vai para um segundo molde, que dá um segundo sopro final, e aí você tem a sua garrafa pronta, tá? Isso aqui é uma máquina extremamente rápida, tá certo? Ela é extremamente rápida, ela tem vários braços, a produção é gigantesca. E aí, ó, chegando ao ponto aqui, né, de uma máquina para fazer bulbos de lâmpada de filamento. Eu sei que hoje em dia a gente não utiliza mais nessas lâmpadas, mas antigamente era muito comum. E era muito barato porque a fabricação do vidro era simples e era extremamente rápida. Eu conseguia produzir 1.600 bulbos de lâmpada por minuto, tá? Então, qual que é a ideia aqui do vídeo, né? A máquina era como se fosse uma esteira giratória, tá certo? Que num ponto entrava o lingote e aí, conforme ele ia correndo nessa esteira, o ar ia sendo soprado dentro do molde e aí ele inchando. Quando ele terminava de percorrer, ele caía fora do molde e já caía outro lingote no lugar, tá? E aí, por isso consegue fazer a produção tão rápida assim de tantos bulbos por minuto. E aí aqui é só uma curiosidade, tá? Qual foi o maior vidro já produzido pelo homem? Tá? É um vidro chamado Trinitite, ou acho que a tradução é Trinitita, tá certo? Que esse é o vidro gerado depois que ocorre uma explosão atômica em algum local, tá? Quando a gente tem uma bomba atômica sendo detonada em solo, ela gera uma energia muito grande que vai fundir o solo. E logo em seguida, ela tem um choque de onda que vai resfriar rapidamente o local, tá? De forma que vai resfriar rápido o suficiente para formar um vidro, tá? E aí forma esse vidro aqui, ó. Esses pedacinhos aqui são vidros formados da primeira explosão atômica do mundo, tá? De 16 de julho de 45. Que é esse videozinho aqui, ó. Essa mancha preta é tudo vidro no meio do deserto, tá? Ó. Uma cratera de 130 metros de diâmetro recoberta com vidro. E sim, esse vidro é radioativo, tá? Não dá pra gente ficar guardando de recordação. Apesar que no eBay americano dá para achar o pessoal que vende. Mas eu não aconselho ninguém comprar. Bom, só para não dizer que eu não falei nada de ciência, tá? Vamos pelo menos definir o que é vidro, né? Então, ó, duas coisas importantes que é o mínimo para a gente poder definir um vidro, tá? Primeiro, vidro é um sólido não cristalino, tá? O que é um sólido não cristalino? Vamos pensar na maneira que os átomos se organizam dentro da estrutura do material, tá? No material cristalino, a gente tem que os átomos estão ligados formando um padrão, né? Se eu tirar uma foto dessa região e colocar essa foto em cima de qualquer outro lugar aqui, eu vou ver a mesma coisa. Existe um padrão que se repete a longo alcance, tá? Isso aqui é uma estrutura cristalina. Em compensação, o vidro ele é não cristalino, ou seja, essa estrutura ela não se repete. Se eu tirar uma foto aqui, eu não vou achar ela em nenhum outro lugar. Tá? Então, o padrão dessa estrutura não se repete a longo alcance. No máximo, seria repetir a curto alcance, do tipo, ó, eu tenho um silício que está ligando a 4 oxigênios. Beleza, mas fora isso, não tem mais. Tá? Vocês podem ver que está bem desorganizado. Então, esse é o primeiro critério para ser um vidro, um sólido não cristalino. Só esse é suficiente? Não. Ele tem que ser um sólido cristalino que apresenta o fenômeno de transição vítrea. Joia. O que é transição vítrea? Tá? Transição vítrea, aqui tem a explicação formal, tá? Científica, mas na prática é o seguinte. Quando eu tenho um material sólido e eu aqueço ele, certo? Se ele é um material cristalino, as propriedades físicas e químicas desse material, como é que elas vão se comportar? Enquanto o sólido, abaixo da temperatura de fusão desse sólido, elas vão se comportar como um sólido, tá? A função que descreve ela vai se comportar bonitinho como um sólido em função da temperatura. Chegou na temperatura de fusão, tem uma descontinuidade desse comportamento e o material, as propriedades físicas dele são agora exclusivamente de vidros. É algo extremamente separado. Nessa temperatura aqui, abaixo dela é sólido, acima dela é líquido. Não tem um meio termo. Quando a gente vai para o material vítreo, tá? A transição vítrea é o quê? É uma região onde as propriedades físicas do material
na forma sólida, conforme eu aqueço, elas começam a se comportar como se fossem de um líquido. E elas vão transicionando para as características de como se fosse de um líquido, tá? Sem ter uma quebra expressiva, tá? Sem ter uma descontinuidade. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo aqui, esse é um gráfico bem clássico, tá? Do volume específico, né, da expansão térmica do material em função da temperatura. Então, ó, se eu tenho um sólido cristalino, ele está aqui sólido, eu vou aquecendo ele, ó, aí ele vai expandindo, 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 chega na temperatura de fusão, dá um salto gigantesco e aí ele se comporta como um líquido. Beleza. Se eu tenho um vidro, e aí, ó, eu vou aquecendo, né? Vou aquecendo, ele vai expandindo, expandindo, expandindo. Chegou na temperatura de transição vítrea, o comportamento dessa curva aqui de expansão começa a se transformar e começa a se transformar no comportamento do líquido. Vocês estão vendo? Tem uma transição aqui, ó, de um ponto para o outro. Não é uma descontinuidade como foi aqui. Ele sai daqui e chega para cá. Tá? Uma outra maneira de se pensar é que, na verdade, é uma manifestação disso. Vamos pensar aqui em termos de propriedades mecânicas. Tá? A rigidez do material é uma propriedade mecânica que é uma propriedade física do material. Então, se ela é uma propriedade física do material, significa que, se for um vidro, na hora que eu aquecer ele, a propriedade mecânica, a rigidez dele vai alterar quando chegar na transição vítrea e vai ir se modificando para atingir a do líquido. Então, um exemplo que talvez fique fácil de visualizar, tá certo? Vou dar dois contra-exemplos. Se eu pegar um cubo de gelo, tá? E começar a aquecer esse cubo de gelo, na hora que você atinge 0 graus Celsius, ele instantaneamente vira líquido. Não tem um meio termo. As propriedades mecânicas do gelo estão se comportando de um sólido, chegou no ponto de fusão, vira líquido. Tá? Para a gente não é tão fácil de, às vezes, perceber, porque a gente vê o gelo soltando água aos poucos, mas ele está soltando água aos poucos é porque o volume ainda não atingiu a temperatura suficiente para fundir, tá? Mas a ideia é essa. Em compensação, no material vítreo, que tem a transição vítrea, se ele está sólido aqui, abaixo da temperatura da transição vítrea, e eu começo a aquecer, ele não vai se transformar diretamente num líquido, tá? A propriedade mecânica dela relacionada à rigidez é fazer com que ele vá amolecendo. Tá? Então, isso é bem característico dos vidros e também é característico de outra classe de materiais que também apresentam transição vítrea, dos polímeros. Tá? O fenômeno é o mesmo. Né? Então, a manifestação, né, essa variação da propriedade física, uma das maneiras de você ver na sua mão é o quê? Eu tenho um sólido aqui rígido que, conforme eu vou aquecendo, ele vai primeiro amolecendo para só depois se transformar num líquido efetivamente. Diferentemente do gelo, que ou é sólido ou é líquido. Não tem um meio termo. Não existe gelo mole. Vamos pensar assim, tá? Não tem gelo mole. Bom, e então vamos um pouquinho aqui para as aplicações, né? Que são muitas. Vou poder mostrar para vocês agora que não é só copo caneca, tá? Tem várias outras coisas. Então, começando do básico, né? Recipientes, óbvio, né? As garrafas de todos os tipos, todos os formatos, todas as colorações. As colorações é algo muito importante nas garrafas, tá? É um exemplo muito bom que, particularmente, eu gosto muito de dar, assim, por motivos que eu acho que vai ser óbvio para a maioria, é o caso da cerveja, tá? A cerveja tem aquela garrafa nessa coloração âmbar por um motivo. É para a radiação ultravioleta não causar oxidação no líquido que está ali e alterar o sabor da cerveja, tá certo? Tanto que, para os cervejeiros de plantão aí que estão assistindo, vocês podem ver, a cerveja Heineken, por exemplo, tem uma garrafa verde, tá? Essa garrafa verde não protege tão bem da luz quanto a garrafa âmbar das outras cervejas. Então, vocês podem ver, a Heineken é a cerveja que mais tem diferença de sabor de bar em bar. Vai depender do como que é o armazenamento e como que é o transporte da fábrica até o bar. Recomendo o teste quando a gente voltar da pandemia, certo? Quando tudo estiver liberado, quando for seguro, aí eu sugiro que todos nós fizemos um grande teste e sair testando se a Heineken realmente tem sabor diferente dependendo do bar, tá certo?
Aí, ó, aplicações na cozinha. Às vezes a gente nem se dá conta, mas ó, a gente tem a mesa inteirinha de vidro, pratos, cumbucas, taças, copos, né? A própria luminária que vai fazer a decoração, certo? Então, vai muito aí. Vidros com características de propriedades térmicas, tá? Para resistir o choque térmico. Então, o nosso grande precursor aqui, né, o Pirex, tá? O Pirex é uma marca, certo? Está relacionada com a composição. É um vidro que ele é formado à base de boro, silício, sódio, um pouco de alumínio, tá certo? Que faz com que ele não sofra expansão térmica com uma variação de temperatura muito grande. Então, por isso que se a gente quiser fazer lasanha, a gente pode pegar um Pirex ou um Marinex, que é o irmão mais barato, por assim dizer, tá? Colocar aqui a massa da lasanha, levar no forno, tirar que ele vai suportar essa variação de temperatura, tá? Se fosse um vidro comum, o vidro ia expandir, no que ele expandisse, ele ia trincar, certo? A gente tem os cooktops, né, que também tem que suportar essa característica. O vidro que vai na frente do forno de vocês, tá certo? Ele também é um forno especial, ele é um vidro especial porque dentro do forno vai estar lá 200 graus Celsius e fora vai estar a temperatura ambiente, né? Então, a gente tem uma variação de temperatura muito grande em duas regiões, tá? Então, tem que ser um vidro especial para suportar essa variação. Tem hoje em dia aqui, né, essas churrasqueiras lindas que o tampo é de vidro para você ver a carne assando, tá? Que isso daqui eu sempre peço para os alunos, mas até agora ninguém me deu de presente, eu acho isso muito errado. Um exemplo aqui mais moderninho também, tá? Uma torradeira de pães em que o elemento que esquenta é uma chapa de vidro, né? Então, na verdade, você pode colocar filamentos micrométricos de um material condutor, tipo prata, e passar uma corrente elétrica que aí a chapa vai acabar esquentando, tá? Aplicações de laboratório e de farmácia, né? Então, assim, aí aqui a gente vê uma mescla, né, desses vidros com propriedades resistência térmica, tá? Porque a gente faz reações químicas nesses vidros em alta temperatura às vezes, tá? Então eles têm que suportar essa variação de temperatura. Algumas reações químicas podem ser exotérmicas ou endotérmicas, e aí também pode ter uma variação rápida de temperatura, né? Vidros com baixa expansão térmica para garantir a precisão no volume, né? As proveitras. Eu quero 100 ml de água. Tá, eu coloco um vidro de borosilicato porque eu sei que a variação de temperatura ambiente não vai alterar a marcação que vai estar ali no corpo dele, né? Eu tenho vidros especiais, tá? Principalmente vidros com uma carga boa de alumínio na sua composição, né, de óxido de alumínio, para serem recipientes inertes, né, para não reagirem quimicamente com as soluções que eu quero colocar ali. O mesmo vale para vidros de remédio, tá? Que eles têm que ter uma composição química que não vão interferir tanto, não vão mexer com a solução que está ali, tá certo? Não vão também, por exemplo, sofrer processos de oxidação, tá? Então, com luz, por isso tem os vidros âmbar, né? Acho que o critério mais complicado em remédios é aquela questão do cis e do trans, né? Às vezes um determinado agente ativo do remédio, ele pode ser cis ou trans. Um é veneno e o outro é remédio. E para mudar de um para o outro é só você incidir uma radiação ultravioleta. Então, ou seja, o vidro âmbar aí entra em especial, tá? Uma coisa que eu não comentei no slide anterior atrás falava sobre garrafas, mas aí uma coisa bem interessante é que todo mundo já deve ter percebido a importância do vidro na embalagem ou de refrigerante ou, de novo, da querida cerveja, né? O sabor é melhor, tá? O sabor do refrigerante na garrafa de vidro, na boa e velha KS, é muito superior do que numa lata de metal ou numa garrafa PET, tá? Tem um motivo para isso. O vidro, ele é inerte, né? Então ele não vai interagir com a solução do refrigerante, não vai passar gosto, e o fato dele ser um sólido não cristalino, tá? Não existe permeação do gás carbônico. Então, quando você coloca o refrigerante dentro de um recipiente de vidro, o fabricante pode se dar o luxo de colocar um pouco menos gás, tá? Ou seja, o gás carbônico, o CO2, não vai interferir tanto no sabor na hora que está entrando na sua boca quando você for tomar, tá? Então, podem falar o que quiser, mas
o vidro dá um sabor melhor para a bebida. Isso é inegável, tá? Aplicações óticas, né? Então, assim, a gente tem aqui as aplicações mais básicas, né? Binóculos, telescópios, microscópios, mas a gente não pode esquecer que todo mundo tem câmera hoje em dia no celular. Vamos pensar assim, tá? Se você tem um notebook, você tem uma câmera. Se você quer assistir qualquer programa, esse programa foi gravado numa câmera. Qual é o coração das câmeras? As lentes, tá? Então, tem aqui diversos fabricantes especiais de vidros para poder garantir a melhor lente para fazer a melhor imagem. E outra coisa aqui, ó, óculos, tá? Embora, por exemplo, óculos como o meu, que é só para astigmatismo, hoje em dia são lentes de policarbonato acrílico, que é mais barato. Agora, algumas lentes especiais, principalmente aquelas Varilux, lentes bifocais, né, que tem para perto e para longe ao mesmo tempo, elas ainda são feitas de vidro, tá? Com tecnologia de vidro, então é bem especial. Uma outra aplicação bem revolucionária do vidro é o quê? É a fibra ótica. Sem a fibra ótica, essa palestra não ia estar acontecendo. Simples assim, tá? Sem a fibra ótica, a internet no mundo não ia estar funcionando, certo? E também, né, grandes telescópios aqui para fazer exploração espacial, tá? Temos vidros sendo utilizados, ó, janelas de veículos, né? Então, aquele negócio, no carro, o vidro que vai na frente é diferente dos vidros laterais, é diferente do vidro traseiro. Porque o vidro da frente eu quero que ele seja bem duro, só que ele não pode estilhaçar. Porque no caso de uma batida, se ele estilhaçar, ele pode cegar o motorista. Em compensação, os vidros laterais eu quero que ele seja duro e estilhace bastante, porque em caso de acidente, fica fácil para a pessoa conseguir sair pela janela, tá? Na indústria da aviação, a gente tem vidros nas janelas para propriedades autolimpantes, tá? Para facilitar por causa da chuva. Ônibus, caminhões é a mesma coisa. A questão da fibra de vidro para formar os compósitos, né? Para aumentar a estrutura mecânica dos materiais. Vidros com muitas utilizações na arquitetura, e esse aqui eu adoro esse vídeo, tá? É uma ponte na China em que ela é feita, é um parque, na verdade, que todas as pontes são feitas de vidro. Então, conforme você está caminhando por esse desfiladeiro, você está vendo tudo que está embaixo. E o mais legal de tudo, eles criaram agora um painel que tem um LCD junto, que ele fica imitando que o vidro está trincando, tem umas caixinhas de som e tal. Pô, quem quiser assustar o amigo que tem medo de altura, é o lugar perfeito para visitar. É muito legal esses vídeos aqui, tá? Pode parecer maldade minha, mas foram eles que fizeram, tá certo? E na arquitetura moderna, hoje em dia é quase tudo de vidro, tá? A fachada de um prédio hoje em dia se faz de vidro. Arquitetonicamente é mais bonito e os vidros já têm resistências mecânicas suficientes para suportar todos os intemperismos. Nós já temos vidros com qualidades para fazer conforto térmico, conforto ambiental. Então, aqui as aplicações são quase que infinitas, tá certo? Vidros para serem utilizados para geração de energia fotovoltaica, né, a partir do sol, ou então vidros para utilizarem como aquecedores solares para ferver água, e essa água fervida vai alimentar uma turbina que vai gerar eletricidade, tá? Isso aqui também são realidades pelo mundo. Telas de celulares, telas de televisão, telas de tablet, telas de videogame, telas de carro, tá certo? Vidros, não adianta. Embora as telas hoje em dia foi lançado, né, o celular, o Samsung Galaxy Fold, que era uma tela plástica. Porém, esse ano já foi lançado o Samsung Galaxy Flip, que a tela dele, embora tenha o plástico, mas também tem uma chapa de vidro dobrável. Então, assim, por mais que o pessoal até tenta tirar o vidro da jogada, mas ele continua, tá? Porque tecnologicamente falando ele é muito importante. Outras aplicações, pasta de dente, tá certo? Quem aqui tem o dente sensível, tá? Então, o que acontece? Perdão. Existem alguns vidros que a gente chama de vidros bioativos, tá? São vidros que, em geral, têm fósforo, cálcio, flúor na sua composição, sílica, sódio. E aí existe uma pasta de dente Sensodyne, que na composição dela usa esse vidro aqui chamado Novamin, tá? Que é um vidro bioativo feito à base de fósforo, que a ideia é o quê? Pessoas que têm sensibilidade nos dentes geralmente têm buracos no esmalte que recobre, né? Então,
esses pequenos pedaços de vidro, conforme você escova o dente, vão ficando depositados nesses buracos do esmalte, e como é um vidro bioativo, com o tempo, o dente vai se regenerando em volta desses pedaços e a sua sensibilidade vai diminuindo. E isso é real, tá? Essa foto foi eu que tirei no supermercado aqui, ó. Pode ver que está aqui a composição do vidro, né? Ó, cálcio, fosfosilicato de sódio, tá? O vidro novamente. Então, quem comprar Sensodyne saiba que está escovando os dentes com vidro, mas não precisa se preocupar que ninguém vai morrer por causa disso, tá certo? É extremamente seguro. Uma aplicação bem interessante aqui, tá certo? Eu vou primeiro falar de algo antes, né? As taças de cristais. A gente chama de taça de cristal. Pô, professor, mas você disse que de cristal não tem nada, é vidro. Então, qual que é o truque? O truque, gente, é o seguinte. Para a taça de cristal ser mais brilhosa, mais linda, ter o requinte de como se fosse um cristal de verdade, o pessoal pega um vidro e coloca bastante chumbo dentro, tá? O elemento químico chumbo na composição. Isso vai alterar o índice de refração do vidro e fazer com que ele brilhe mais. Só para vocês terem uma comparação, ó, o índice de refração do diamante é 2,4 e o do vidro com chumbo é 2,2. Então, tem como um vidro de chumbo brilhar tanto quanto um diamante, por assim dizer. Tá? E aí o truque do copo de cristal é o quê? Você coloca chumbo. Eu estou bebendo numa taça de chumbo, não se preocupe, tá? O vidro é inerte, esse chumbo não vai cair dentro da sua bebida, não vai causar problema nenhum. E também se faz, em geral, a taça mais fina, de propósito para ela quebrar, porque a ideia é que todo mundo tenha que um cristal é algo delicado. Então, se fizer uma taça, por mais que ela brilhe mais grossa e nunca quebrar, perdeu a delicadeza, tá? Então, a taça de cristal é feita para quebrar de propósito, né? Para ter esse cuidado. E aí, esse outro ponto aqui do slide é que quem aqui já foi comprar alguma joia lá nessa loja chamada Swarovski, né, ali no Shopping Rio Mar tem, tá certo? Já viu que às vezes uma mísera pulseirinha de nada, pequenininha, quem já deu de presente aí para namorada, namorado, mãe, pai, tia, sobrinho, etc. É tipo 100, 200, 300, 400, 500, R$ 1.000, uma coisinha pequena. E aí, pessoal, a gente vê aquele cristal lindo, né? Ó, um cristal Swarovski. Sem querer desanimar todo mundo que já ganhou ou pretende dar, não vamos causar brigas, mas é um vidro. Tá? O cristal Swarovski não é nada mais do que um vidro. Tá? Ele é um vidro que ele é uma patente, né, para a composição química e o método de fabricação, e eles conseguem fazer esses cristais, vamos botar umas aspas, né, que não é cristal de verdade, com diversos vidros, diversas cores, e aí eles conseguem montar as suas joias, tá? Com o brilho parecido como se fosse um diamante de verdade. Assim, não se sintam mal, ninguém vai brigar aí com o namorado, com a namorada, porque ganhou um cristal Swarovski, porque afinal de contas ainda é difícil, complexo, tem toda uma tecnologia por trás, tá? Então, ainda dá para valorizar, mas não é uma joia rara, não é um diamante, não é uma pedra preciosa, tá? É um vidro feito numa indústria qualquer. Bom, e aqui um exemplo de fabricação das fibras óticas, né? Já que elas são tão importantes na nossa vida, né? Então a gente tem que ter uma ideia como elas são feitas. Para fabricar a fibra ótica, a gente tem um tarugo mãe, mestre, que ele é formado por dois tarugos, na verdade. Um núcleo e uma outra massa externa, cada uma com índice de refração diferente. A diferença desses índices de refrações é que vai causar o efeito da reflexão total e fazer com que a luz caminhe por ele. E aí o que o pessoal faz? Eles aquecem esse tarugo mãe numa torre bem alta, tá? De 20, 40 metros, e deixa a gravidade agir. No que a gravidade vai agindo, a fibra vai amolecendo e vai escorrendo até chegar na parte de baixo da torre, e aí faz a emenda num rolo, e aí você vai produzindo a sua fibra ótica. Tá? Em teoria é simples, certo? Óbvio que tem toda uma tecnologia por trás, mas é basicamente pegar um tarugo, aquecer e ver ele escorrer. Certo? E aí, falando em escorrer, fica aquela questão, né? Acho que muita gente já ouviu falar no termo de que vidros escorrem, né? Mas o vidro, na verdade, não sorve, é um líquido, isso aqui tem toda essa discussão. Parte dessa crise sobre a identidade do vidro nasceu como, né? O pessoal foi medir algumas janelas nos vitrais, tá? E perceberam que em algumas amostras que eles estavam medindo, a parte de baixo do vitral era mais espessa do que a parte de cima que estava medindo.
Aí falaram, bom, então o vidro está escorrendo, né? E aí, o vidro realmente escorre ou não? Vamos lá, tá? O professor Edgar Zanotto, que é o professor da Universidade Federal de São Carlos, que é, posso dizer, a maior autoridade de vidros aqui no Brasil, tá? Ele tem esse artigo aqui de 97, eu não sei se ele fez alguma atualização mais recentemente, tá? Mas ele fez os cálculos, né, levando em consideração termodinâmica, de quanto tempo levaria para o vidro escorrer. Aí ele chegou na conclusão que demoraria 10 a 32 anos para o vidro escorrer. Beleza, o vidro escorre. Só que tem um problema, a idade do universo é 10 elevado a 10 anos. Então, peraí, o vidro escorre, escorre. Tá aqui, tá provado, matematicamente ele escorre. Mas escorre de verdade? Não. Alguém aqui vai conseguir medir? Não faz sentido, tá? Então, assim, embora na conta o vidro está escorrendo, e isso é a realidade, né? Se a gente desse um tempo infinito, o vidro eventualmente ia acabar cristalizando, se transformando num sólido cristalino. Só que no intervalo de tempo que a gente consegue enxergar, ele já é um sólido, tá? E ele é um sólido que não está escorrendo. A gente não consegue medir ele escorrendo aqui na nossa escala de vida, tá? Então é até o que eu sempre brinco na minha sala. O vidro escorre? Escorre, mas não escorre, mas escorre, tá? Tem essa dualidade aí por questão do tempo. Mas aí fica a dúvida, né? Pô, e a catedral? Aí, qual o problema? Primeiro, quem fez essas medições, vamos lá, devia ser um estagiário que devia estar com muita raiva do chefe, recebendo atrasado, foi lá, muito sortudo, mediu somente os vidros que eram mais espessos embaixo do que em cima. A amostragem dele já deu isso, né? E aí, da onde que vem a explicação? Bom, lembra que eu mencionei o método Crown de produzir vidro plano? Vem daí, tá, pessoal? Quando a gente está fazendo o vidro pelo método do tipo Crown, se a gente olhar depois a chapa plana, ela tem um perfil de massa, tá? Então, assim, na região central ela é mais espessa do que no meio e as bordas também são mais espessas. Então, as peças que foram medidas foram peças que foram cortadas próximo dessas regiões de borda e calhou que na hora que foi montado com a borda espessa para baixo e a parte fina para cima, e o cara que mediu isso, e aí vai criando um mito, certo? Vai criando um mito e a coisa vai se propagando, tá? Mas como vocês podem ver, é bem legal, tá? A produção desses vidros planos. Bom, eu acho que eu consegui bater 1 hora certinho aqui, então isso já foi algo bom, tá certo? Quem quiser saber mais sobre as outras pesquisas que eu faço também, tá? Tem um pouquinho aqui no site lá do nosso grupo, na Noir. Podem me procurar, mandar e-mail. Quando a gente poder voltar, né, superar a pandemia, poder voltar na UAXA, podem me procurar na UAXA, sem problema. Aconselho, quando for ofertada a disciplina de vídeos, né, se matriculem, é uma disciplina divertida, podem perguntar para os outros alunos que já cursaram, tá? A gente faz vídeo na disciplina, certo? Assim, também tem toda uma parte prática, e é isso aí, tá certo? Obrigado pelo tempo de todos, obrigado de novo por terem aceitado ficar aí até às 7 da noite para assistir essa palestra, tá? Acho que a gente está aberto para perguntas agora. Bom, obrigado, Vinícius. Eu liberei o pessoal também para poder fazer pergunta, mas a gente já tem algumas perguntas aqui no chat, tá? Eu vou ver essas perguntas aqui, mas depois quem quiser se pronunciar, eu liberei já o microfone para vocês, tá? Vamos lá, a primeira pergunta aqui é se o vidro necessariamente tem de ser transparente, ou se necessariamente a luz tenha que passar por ele. Não. A questão da transparência do vidro você vai projetar o vidro para ser o quão transparente você quer. Isso aí é um critério totalmente seu. Tanto que na indústria a gente chama vidros de grau óptico, vidros de grau para janela, vidros de grau para lentes. Então é um critério totalmente seu, você que escolhe e projeta como que você vai deixar o seu vidro. Bom, vamos à segunda pergunta aqui. A da Saeli pergunta: algumas propriedades do vidro podem ser descritas pela física óptica.
Porém, poderíamos descrever alguma propriedade através da física quântica? Alguma propriedade Através da física quântica. Acho que ela quer saber se o vidro teria alguma propriedade quântica que... Uma propriedade, bom, eu não sei o que significa uma propriedade quântica por assim dizendo, porque afinal as propriedades quânticas estão relacionadas com os elétrons, né, com os elementos mais primordiais aí na fabricação, porque o tamanho seria muito menor, né? Mas, veja, na prática, o que a gente tem, tá certo? Todas as propriedades físicas dos vidros com quais a gente trabalha praticamente, assim, tradicionais, tá? Veja, eu estou falando um pouco aqui da questão da tecnologia do que vai para a indústria, tá? Não aplicações muito específicas. Então, aquela questão mais tradicional, uma aplicação clássica a gente consegue resolver tudo. Quando a gente vai para aplicações mais específicas, tá? Aí, eu não sei se o professor Reza está aqui ou não, porque ele que é um representante, acho que ele não está aqui, mas ele que é um representante dessa área de vidros com propriedades luminescentes, né? Que aí você está colocando átomos diferentes, que têm transições eletrônicas específicas, que podem ocorrer efeitos diferentes. Eu posso colocar um vidro com um elemento terra rara que vai fazer uma transição de compensação com outro elemento terra rara, e aí vai causar um aquecimento. Aí são situações mais específicas que aí sim, alguns fenômenos da mecânica quântica vão começar a atuar em cima do material. Um outro exemplo também, ó, quando você tem as nanopartículas de ouro lá, dando a pigmentação no vidro, tá? Isso é um efeito também que é de ressonância plasmônica, que também está relacionado um pouco com a questão da mecânica quântica. Uma pergunta mais prática aqui, vamos lá. Opa, baixou aqui. Como se usa o martelo de desempenar vidro? Acho que essa é uma pergunta bem prática. Boa. Como se usa o martelo de desempenar vidro? Martelo de desempenar vidro. Veja, eu vou responder supondo que é durante a indústria, tá certo? Durante a fabricação, porque assim, eu desconheço da vida real, deve ser uma ferramenta usada para outra coisa, tá? Mas na indústria em particular, o martelo em si, ele é meio relativo, porque o importante é você trabalhar o vidro na temperatura correta para o vidro estar mole o suficiente para poder ser moldado, corrigido, trançado, o que seja, tá? O principal mesmo é a temperatura em que você vai estar trabalhando para fazer qualquer efeito em cima desse vidro, e não só o martelo, por assim dizer. Supondo que seja sobre isso que você está querendo se referir. Agora estou começando a surgir várias perguntas aqui, vamos lá. Por que, vamos lá, os vidros que são reutilizados, qual o principal método de esterilização? Eu acho que ele está falando da parte de reciclagem aqui, né, da parte de... Certo. É o seguinte, tá? O vidro, para ser fabricado, ele é fabricado em temperaturas, vamos pensar assim, vidro de janela comum, que é o vidro comercial que representa mais de 70% da indústria vidreira, tá? Ele é fundido num forno a 1.500 graus Celsius. Então, o que acontece? Para ele ir para o forno, é assim, o vidro reciclado é uma lavagem bem sem vergonha, por assim dizer, bem sem vergonha, retirada de elementos metálicos, tá? Para não alterar a composição do vidro, e ele simplesmente vai para o forno. Por quê? A 1.500 graus Celsius, nenhum componente orgânico na face da Terra sobrevive, tá? Então, não tem nenhum tratamento especial, porque mesmo que esteja contaminado com Danoninho, com Coca-Cola, com o cuspe do vizinho, na hora que entrar em contato a 1.500 graus Celsius, toda a matéria orgânica vai ser decomposta quase que instantaneamente, tá? Isso. Eu acho que tem algumas perguntas aqui que a gente pode juntar elas em uma só, tá? Beleza. Primeiro que pergunta qual é o tipo de vidro que você trabalha, e depois uma curiosidade aqui, o que de tecnológico está sendo desenvolvido, envolvendo a nanotecnologia aplicada aos vidros,
né? Eu acho que tem a ver as perguntas. Tem. Não, acho que essas duas, vamos lá, Essas duas? Tá, A de vamos lá. nanotecnologia e de qual é o vidro que vocês trabalham. Beleza. Ó. O vidro que eu trabalhei minha vida inteira, na época que eu estava bem ativo na pesquisa com vidros, era o vidro de janela. O vidro plano de janela comercial. Era bem assim, eu ia numa vidraçaria, botava a cara de choro pro dono da vidraçaria, moço, eu sou pesquisador, tem como você me dar uma tira de vidro de presente na faixa e fazer a pesquisa desse jeito, tá? Quando a gente evoluiu para a gente fundir os nossos vidros, a gente fabricar, a composição que a gente escolheu foi justamente a do vidro de janela, o mesmo que a gente já trabalhava. A gente focou nisso por 4 anos seguidos, que foi o tempo que eu fiquei bem ativo, por um motivo simples, é o vidro que mais é utilizado na indústria e, ironicamente, é o que menos é pesquisado, tá? Porque como a tecnologia já está muito bem estabelecida para ele, não se faz mais muita coisa extra. Então, por isso que a gente trabalhava com ele. Em relação à nanotecnologia aplicada aos vidros, eu acho que eu separaria basicamente em duas linhas principais de maior destaque no mundo atual, tá certo? A primeira seria a formação de nanocristais dentro do vidro para ou alterar as propriedades mecânicas, né, como servir como barreira de propagação de trincas, por exemplo, que a gente sabe que funciona, ou então para aplicações óticas, tá? Causar fenômenos óticos no vidro. Não sei se vocês já ouviram falar no termo de metamateriais, né? Então, assim, materiais que conseguem dividir a luz, mantos de invisibilidade, coisas do tipo. Bom, esses nanocristais dentro de um vidro, eles têm como trabalhar um pouco a luz e fazer esses fenômenos diferentes que os metamateriais fazem. Essa seria uma vertente que é muito estudada no mundo hoje em dia. A outra é a incorporação de filmes nanométricos na superfície dos vidros, tá? E aí para servir como guias de onda, para servir como, por exemplo, tornar o filme fotossensível, né? Dele alterar a coloração e aí uma janela pode escurecer com o sol. A tela do nosso celular, né? Se ela for condutora, tá certo? Então você pode colocar um filme fino para fazer esse papel de condutor, para fazer o papel de eletrodo. Aí seriam os principais. E a pesquisa que eu estou tentando, batalhando para voltar a andar na questão de vidros tanto com vidro de janela, no mesmo método tradicional de ir lá na vidraçaria, fazer carinha de choro de gato de botas e pedir um pedaço de vidro, e a outra seria com vidros feitos à base de sol gel, tá? de sílica gel. Né? Assim, é um método de síntese parecido que forma sílica gel, só que para formar peças de vidro. Tá? Mas é algo que eu estou estudando em como fazer, de vez em quando converso com o professor Reza também, para a gente dizer assim, a gente tem vontade de chegar aí, como será que a gente pode chegar? Aí vamos caminhar, vai ser só o tempo que vai dizer como é que vai se propagar daí para frente. Você está sem áudio, viu, Marcos? Voltei aqui, vamos lá. A pergunta: por que os fios de fibra ótica precisam de vários repetidores? Certo. Porque o que acontece? Por mais perfeita que seja a sua fibra ótica, tá? O vidro ainda vai absorver parte da radiação. Não tem como, tá? Mesmo que ela tenha a transmitância de 99,9999999%, aquele 0,0001% vai perder informação, tá? Então a ideia do repetidor é o quê? Na hora que o sinal estiver caindo, porque a intensidade da luz está diminuindo, você coloca o repetidor para dar um boost e levar a intensidade inicial do sinal que você tem. Marcos, você está sem som de novo. Novamente. Última pergunta aqui, vamos lá. Se existe algum tipo de dopagem que poderia melhorar a permeabilidade magnética dos vidros? Alguma dopagem para melhoria de permeabilidade magnética? Para tornar o vidro mais magnético, imagino que é isso que você... Imagino que é isso que esteja querendo dizer, né? Bom, a passagem, né? A passagem do magnetismo, algo que permitisse... Veja,
A gente pode buscar elementos na tabela periódica que naturalmente têm a tendência a ser magnéticos, né? Por exemplo, cobalto. Cobalto é um elemento que ele tem... ele é até muito utilizado em ímãs, né? Então ele serve. E, não sei, aí aqui eu teria que pesquisar, mas, por exemplo, aquela questão de fazer os nanocristais no vidro, mas você pode colocar alguns terras raras para cristalizar um ímã de terra rara dentro do vidro, por exemplo. Eu não sei se é possível, mas a ciência parte daí, né? Às vezes a gente tem uma ideia e aí vai descobrir se realmente vai ser possível ou se vai ser totalmente impossível. Mas eu acho que até daria para fazer algo do tipo. É isso, pessoal, as perguntas aqui Eu no tenho uma chat. pequena... Rogério, eu tenho uma coisinha rápida. Vinícius, uma curiosidade minha, tá? Eu estava observando que a viscosidade do vidro fundido é muito elevada, em torno de 10 a 13 poás, né? Todos os processos industriais que a gente vê, e você passou vários processos industriais, dá a impressão de que eles são sempre ou à base da gravidade, ou com muito esforço, ou um filamento puxando. Existe algum processo tipo extrusão ou injeção de vidros? Existe? Tem. Existe um processo que é tipo uma extrusão, que é para fazer a fibra de vidro, né, que usa nos compósitos, que é como se fosse um chuveiro de casa mesmo, né? Certo. Que aí você coloca o vidro fundido ali para forçar ele... E ele faz a fieira, né? Isso, ele faz a fieira e aí depois você enrola ele em rolos na temperatura certa para ele resfriar de forma que ele já quebre no tamanho que você quer. Agora sim, Rogério, a viscosidade está em torno desses 10 elevado a 13 poase, mas dependendo da peça de vidro que você quer fazer, ela altera. Tá? Então, assim, alguns métodos de fabricação... Essa é a minha, isso, segunda questão. Muda. A minha segunda questão é a estrutura do vidro que você vê, tá certo? Que você apresentou, dos silicatos, etc. Quando fundida, continua ou ela fragmenta e vira silicatos, uma mistura de silicatos fundidos, digamos assim? Não. Uma vez que o vidro está pronto, a rede continua, só que está no estado líquido depois, né? Ela só vai estar no estado líquido. É por isso que, na verdade, na verdade, a gente gosta de vidro reciclado, tá? A gente às vezes pergunta, a indústria não faz reciclagem. Pelo contrário, a indústria de vidro ama reciclagem. Por quê? Como o vidro pronto, se você fundir ele, a estrutura é a mesma, você não precisa se preocupar em errar a composição, ele já está pronto. Tá? Então, assim, a indústria vidreira ama a reciclagem por isso, porque na hora que funde de novo, a estrutura está pronta. E esses fundidos de vidro, essa massa de vidro fundida, ela se comporta como um fluido newtoniano? Tem uma viscosidade proporcional ao cisalhamento que está sendo aplicado? Ou é aumentando o cisalhamento, ele vai diminuir a viscosidade, vai aumentar a viscosidade? Porque a gente não nota, a gente não sabe, isso não aparece. A reologia não vê esse tipo de material, ele não entra nesses materiais. Mas me interessa sempre os aspectos de viscosidade, tanto em metais fundidos quanto em massas cerâmicas fundidas. Assim. Eu não tenho ideia, nunca vi nada escrito sobre isso. Rogério, eu acredito, tá? Eu teria que realmente pesquisar no livro para dar a resposta assim, cravada. Mas, por associação, eu acredito que atuam como fluidos newtonianos normais por um simples motivo. Em todos os livros que a gente tem sobre vidros, quando entra nas propriedades da viscosidade, o único foco em qualquer livro que você buscar é encontrar o valor correto da viscosidade para a atividade que você precisa. É basicamente isso, entendeu? Então, por aí eu daria para associar que realmente são fluidos newtonianos que não tem nada de extraordinário. E a taxa de cisalhamento é baixa também, né? Isso, a taxa de cisalhamento baixa. Não é tão complicado como os polímeros, né, Rogério? Isso. Tem todas as... Não, considerando tudo, não é nem dos mais complicados os polímeros também, não é? Tem coisa pior.
Mas me interessa realmente essa parte de fundidos em geral. Isso é uma coisa que é uma coisa que não se fala muito, não tem nada escrito. Uhum. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? O microfone está Obrigado. aberto. Foi ótima a palestra. Se alguém tiver mais Obrigado. alguma pergunta, né, a gente está com... Podem abrir o microfone, se não, a gente já vai agradecendo aqui. Acho que a gente está 1h30, né, no ar. É 1h20, por aí. Né? A gente começou às 19h15, né? Isso. É isso, tem o pessoal agradecendo aqui pela palestra, ótima palestra, obrigado, professor, pela palestra esclarecedora. Bom, e deixa eu vender o peixe então, né? Para quem for aluno do curso de materiais, tá? Em geral, dá certo, meio que dá certo, de abrir uma vez por ano essa disciplina, tá? Da optativa de vidros. Não dá para abrir todo semestre, porque aí a gente tem outros problemas de disciplina e horários, etc. Tá? Mas, em geral, uma vez por ano. Então, quem for de materiais tiver interesse aí, é só se matricular. É isso. E lembrando também que a gente vai disponibilizar a palestra daqui a pouco lá no nosso canal do YouTube da UAXA, né? Então, quem não pôde ver, depois está disponível lá. A gente vai deixar todas essas palestras gravadas, né? Bom, eu acho que tem... não é isso. O pessoal agradecendo a palestra. Então, agradeço, né? Agradeço, Vinícius, aí a presença do pessoal numa sexta-feira à noite, né? Mais de 50 pessoas aí numa sexta-noite para a gente... Muito obrigado pelo esforço, pessoal. Beleza. E lembrando também do nosso workshop semana que vem e também dos nossos seminários que vão continuar acontecendo, né, pessoal? Então, valeu, obrigado a todos aí e até semana que vem. Ok? Valeu. Obrigado. Bom, tá, eu parei de gravar.